Olá pessoal, boa noite. Boa noite pessoal do Consciência e Vida. É um prazer estar aqui de novo com vocês, falando por esse vídeo. Mandar um abraço aí para toda a diretoria, para minha amiga Fátima, e dizer que estou honrado de estar aqui mais uma vez falando para vocês. Bem, nosso tema de hoje se encontra no Livro dos Espíritos, né? Lá na parte 2, União da Alma com o Corpo, onde nós vamos ter várias perguntas no Livro dos Espíritos que vai nos esclarecendo sobre como se dá, né? Como funciona, qual é o papel deste corpo em relação ao espírito, né? Essa alma que encarna, né? O espírito encarna, se torna alma, né? Então, vamos dar início à nossa palestra, mas antes, vamos à prece para que a gente possa comungar com Deus todas as nossas energias. Agradecer aos espíritos superiores por este momento, nos concentrando e pedindo a Ele força, energia, vitalidade, discernimento, para que essa palestra seja a mais instrutiva possível. E agradecer ao Pai Maior por esse momento único em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouco mais desse tema tão irradiante, né? Tão cheio de vida. Tenho aqui as minhas anotações. Então, união da alma com o corpo, segundo o Livro dos Espíritos, começa lá na questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Essa é a pergunta. E os Espíritos respondem assim: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tornar determinado o corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais até um instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que ele entrou criança para o novo mundo dos vivos e dos servos de Deus. Bom, ali a gente já vai explicando aqui que no mundo espiritual, essa imbrincagem que há, essa proximidade, faz com que os espíritos reencarnem. Como é que se dá isso, né? De forma mais explicativa, mais, digamos assim, diluída, né? Tanto aqui como lá, nós vamos perdendo, digamos assim, força, né, de consciência, vamos adormecendo e vamos nos encontrando ao sair do corpo, fazendo o caminho de volta para a pátria espiritual. O mesmo se dá quando o espírito vai reencarnar, né? Ele vai sendo atraído para aquele corpo, para aquele momento de reencarnação, e aí ele vai se tornando um pouco mais lento, vai perdendo um pouco a consciência. Em que momento isso se dá? Fica claro na questão, né? No momento da concepção do óvulo com o espermatozoide ali, que forma a blástula, o momento da divisão das células, o espírito já está se aproximando, né, digamos, energeticamente, desse processo do amalgamento, do processo de divisão de célula, do processo de condensação das forças vitais da matéria. Então ele vai se aproximando, vai se ligando, como se fosse um fio, ligando o espírito a esse momento. Então ali já se tem o momento da concepção, a ligação do espírito, não por completo, né? Ele ainda permanece no mundo espiritual, mas é como se ele estivesse sendo sugado vagarosamente para habitar aquele novo sistema material, o corpo físico, ele como espírito. Então, nessa primeira pergunta ficar claro de que a concepção, o espírito já se liga a essa concepção.
Por isso que nós espíritas somos completamente contra ao aborto. No momento que há a concepção, já há vida neste corpo. Não só a vida material, o impulso da lei divina ali dando vida ao corpo, como também há um espírito ligado a ele no momento da concepção. Aí vem a pergunta 2. Pergunta número 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Então, eles respondem assim: a união é definitiva, no sentido de que o outro espírito ou qualquer outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo, um espírito trocando com o outro de corpo. Foi designado aquele, será aquele. Mas como os laços que os prendem são muito frágeis de romper, pode ser rompidos pela vontade do espírito reencarnante que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga, ou seja, não vai à frente. Então, no momento da concepção, o espírito, né, está designado para aquele corpo. Ele pode desistir, sim, porque ele não está de todo inconsciente, né? Ele está ainda percebendo o processo do reencarne dele, já está ali, digamos assim, habitando, né, aquele útero ao seu redor, nas energias. Não é assim que dá no processo mediúnico? O espírito não entra no nosso corpo no processo mediúnico, ele se aproxima do nosso campo. Então o espírito reencarnante se aproxima do campo, né, vai ser atraído para esse campo e o momento da reencarnação se dá por aí. Ele pode recuar? Sim, ele pode recuar. Algum outro espírito poderia aproveitar o momento e tomar posse daquele processo reencarnatório? Não, aí não se dá. Mas ele pode recuar. E o que acontece? Provavelmente essa blástula, esse processo de concepção, ele vai se deteriorar, ele vai se perder e provavelmente a gente imagina que vai acontecer um aborto espontâneo, né? Não é assim que acontece nas primeiras concepções? A gente ouve falar muito isso, né? Ficou grávida, e já no primeiro mês forma a blástula, vê o coraçãozinho, depois de algum momento esse coraçãozinho já não está mais e acontece um aborto espontâneo, né? Então, nós estamos falando aqui da parte 2 do Livro dos Espíritos sobre o tema união da alma com o corpo, né? Então, a questão 344, a questão 345, vamos ver o que nos traz a questão 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer? Simples, escolhe outro. Bom, o que dá vitalidade, o que dá força, o que dá vida ao corpo é o espírito. Sem o espírito, aquela massa, aquela matéria, ela deixa de existir. Ela tem um start a partir do momento da concepção e da ligação do espírito a ele. Se o espírito não se liga a ele, automaticamente esse corpo se deteriora. Ele tende à expulsão, ele não vinga, ele não nasce. E o espírito, bom, acontecendo isso, ele pode escolher um outro momento reencarnatório, escolher um outro corpo. Assim diz o Livro dos Espíritos, escolhe outro. Bom, a questão 346 vem seguida da letra A, que pergunta assim: 346, letra A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Responde os espíritos. As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Bom, qual a utilidade dessas mortes prematuras? Bom, pode ser até que no momento ali, né, a gente ouve dizer às vezes que esse aborto é espontâneo, mas ele pode ser provocado. Ou então até mesmo a pessoa tenha algum tipo de doença que causa uma interrupção dessa gravidez porque a matéria ali não vai ser bem formada. Como a gente sabe, né? Toxoplasmose, por exemplo, as mulheres que têm toxoplasmose não podem levar uma gravidez adiante porque aquela massa ali vai ser atingida por essa doença, né? Pode vir até nascer uma criança com alguns defeitos, né? Então, aqui a pergunta é bem simples, né? E por que então as imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes? Se há uma imperfeição, né, o espírito recua, né? Ele percebendo, ele recua, a menos que seja uma prova e expiação para ele aqui na Terra, mas aí ele recuando, de novo, essa
massa, essa blástula, esse momento da reencarnação, da divisão de célula, ele deixa de existir e provavelmente será um aborto natural. Seguindo em frente. Questão 347. Que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Resposta dos espíritos. O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula para o espírito. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Então, que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Imagine você, né? Que prova não é para esses pais esperando uma criança nascer depois de 9 meses da gestação? Ele nasce, né? Por poucos dias ele falece. É uma grande prova para esses pais. Querer entender a vontade de Deus, para entender a força do amor, para entender a sua missão aqui na Terra. E para o espírito, né? Para o espírito também pode ser uma prova. E provavelmente ali um momento que ele precisou também, vejamos aqui, um espírito que cometeu suicídio, né? Então ele vai para o mundo espiritual, a vivência dele no mundo espiritual é completamente tumultuada, ele ainda fica revivendo os momentos do suicídio, o entendimento e tal. Muitas vezes é concedido a tipo de espírito uma reencarnação breve para ter um choque anímico, ter uma consciência na matéria para reorganizar os seus pensamentos e ele reorganizar. Então facilmente ele vem à matéria, poucas horas de nascido ele volta para o mundo espiritual, né? Uma explicação como essa vai denotar de que é prova para o espírito que renasce e falece logo nas primeiras horas e para os pais, né, que conceberam esse espírito, né? Porque tudo já é uma combinação no mundo espiritual, né? Quase sempre há ligações fortes entre o espírito e o pai. Bom, a questão 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Sabe, algumas vezes. Mas se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Bom, o espírito sabe com antecedência que o corpo pode ser escolhido não ter possibilidade de viver. Sabe algumas vezes, mas se o escolheu por esse motivo, é que recua antes da prova, né? Então, pode acontecer do espírito conhecer a realidade daquele corpo que se forma, né? Mas ele pode reconhecer isso como uma prova para ele, a necessidade dele ter um choque anímico na matéria e voltar. Como ele também pode reconhecer que o corpo ali que estava sendo gerado estabelecia algumas questões que não ia vingar e ele pode inclusive recuar, né, desse processo encarnatório e, como já disse a questão anterior, e esperar um outro momento reencarnatório, a formação de uma outra blástula, de uma outra concepção. Questão 349. Quando falha a encarnação para o espírito por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente, respondem os espíritos. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Aí a gente vai chamar a atenção que, quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito necessita de um tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Por exemplo, a gente sabe que tem espíritos que a reencarnação é compulsória, é quase que imediata, desencarna e reencarna, né? Por quê? Porque é uma prova para o espírito. Muitas vezes ele precisa disso, ele precisa estar ligado à matéria. E aí nós vamos discutir os desígnios de Deus, dos espíritos superiores, e conceder ao espírito a pergunta bem clara: se pode? Pode. Pode existir? Pode. A gente chama de reencarnação compulsória, né? O que dizer, por exemplo, de um marginal, né, que cometeu verdadeiras barbaridades, desencarna e reencarna novamente, e aí ele já vem com um corpo completamente, digamos assim, com todas as possibilidades de mau funcionamento, né, com retardo mental, com deficiências físicas instaladas e tudo mais.
é praticamente um aprisionamento para ele. Ele reencarna num corpo desse, ele vai viver as mazelas de uma reencarnação maior, sem a possibilidade desse corpo atender às necessidades que antes foram muito mais utilizadas na reencarnação anterior. Foi compulsória, mas também de prova e expiação, né? Então a gente sabe que as reencarnações, elas se dão para que nós possamos evoluir, reconhecermos espíritos vivendo a experiência na carne e nos reconhecermos frágeis e ignorantes no aprendizado da vida material, nos elevando em pensamento para nos tornarmos espíritos superiores, aqueles que já estão alcançando o discernimento e a luz, para estarmos bem, sabe, até não precisarmos reencarnar. Aí vem a questão seguinte: o espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita. Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe o que escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode estar muito pesada a carga e se considera acima de suas forças. E então, que pode vir a recorrer ao suicídio, e é a maioria da causa do suicídio. É quando realmente o espírito ainda não tem o discernimento exato de que a matéria o convida ao desenvolvimento. Ele apenas vive o sofrimento. E às vezes o sofrimento é tão atroz que ele não consegue ter força para vencer na vida encarnada, né? Mas a pergunta diz que às vezes ele vem inconsciente, mas quando está na carne tomando consciência da sua reencarnação, sim, ele lamenta ter que viver as mazelas do mundo, viver no mundo de provas e expiações. Isso é muito comum. A perfeição ainda não há no nosso pensamento a ideia exata de que somos espíritos perfeitos, filhos de Deus. Nós lamentamos tudo que é no mundo, né? Até mesmo nos perguntamos, né, por que o mundo não há só felicidade e contentamento? Por que Deus permite certas coisas acontecerem, né? Que é para o nosso conhecimento, para a nossa elevação, para que a gente possa perceber de que precisamos melhorar. Uns são permitidos ainda estar entre nós cometendo verdadeiras atrocidades. A permissão é de Deus. E para nós que assistimos a isso, que muitas vezes condenamos essas atrocidades, para aprender de que ainda estamos caminhando como espírito na matéria para cima e para o alto. Precisa aperfeiçoamento, né? Então, é para o nosso aperfeiçoamento. A questão 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito. Ele vai ficando inebriado, né? Advertido, assim, de que chegou o momento de tornar uma nova existência. Então, a reencarnação vai se dando por quase completude, né? É assim, vai amadurecendo o feto ali, completando os 9 meses, e ele cada vez mais perto de reencarnar por completo. E assim que chegou o momento de tornar uma nova existência, essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado, durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito, né? Questão 351. O intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades. Aí ele chama a atenção de que o espírito fica inebriado ali no momento da concepção. Ao momento que a concepção vai avolumando e esse corpo vai se moldando, cada vez mais ele vai se aproximando para reencarnar neste corpo. E ele vai se tornando com lembranças e perturbações ainda da vida no mundo espiritual, e já há um momento que vai esquecendo certas coisas, né? Vai apagando essa memória para que ao nascer seja apagada por completo e ele viva essa nova concepção, esse novo reencarne dele com um novo sujeito que nasce ali desmemorizado. Porém, a gente sabe, dito pelos espíritos também, que o reencarne perfeito, aquele que já
traz a amálgama completa do espírito no corpo, vai se dar até os 7 anos de idade. Ali por volta dos 7, 8 anos é quando o espírito está completamente reencarnado. E aí vem as lembranças, às vezes, a gente ouve falar, contar, né, de crianças que lembram de ter morado em tal lugar, que tinha um outro nome. Isso é comum no espiritismo, várias histórias contadas desse momento, principalmente quando se é criança. Se lembra de tocar piano, porque traz essa lembrança da vida anterior. Se lembra de fatos da vida que viveu antes, não só o endereço, nome de pai, nome da mãe. Isso é comum. Bom, dito isso, o espírito reencarnou. E até os 7 anos ele vive um pouco essa experiência, além, né, dele perceber também muitas vezes o mundo espiritual ao seu redor. Espíritos se apresentam e ele ainda tem esse momento. Ali por volta dos 7 anos ele já perde essa capacidade por completo. E aí ele está praticamente esquecido da vida que viveu e vai viver outros momentos. Inclusive essas crianças que um dia tocaram os instrumentos, né, ainda muito pequenas, depois elas perdem essa capacidade quando reencarna por completo, porque era uma memória ainda do espírito de vida passada, né? Bom, dito isso, no momento que ele está encarnado, né, ele vai se lembrar ocasionalmente, sim, ocasionalmente ele pode ter um lapso de ter trazido para cá algum talento, né? Talento que já está nele, né? Porque nós somos uma unidade. Essa unidade vem na carne, retorna ao mundo espiritual e volta na carne, retorna ao mundo espiritual e volta na carne. Você vai só aglutinando saberes, né? Então, é assim que se dá o espírito reencarnante, né? Vamos à próxima pergunta. No momento do nascimento, o espírito recobre imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias que lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. É mais ou menos explicando a pergunta anterior, né? Como eu já expliquei aqui, você não tem plena consciência do mundo que lhe rodeia. Você nasce praticamente sem lembranças do passado, mas eventualmente você vai também trazendo experiências que vão mostrando o mundo que lhe rodeia. Mas isso é com o tempo, pouco a pouco você vai, digamos assim, construindo essa verdade, né? Trazendo essa possibilidade de você estar vivendo essa realidade. Bom, a questão 353, né? A união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Resposta dos espíritos. O espírito que deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vir de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Ela respondendo a pergunta lá em cima, né? Então, ele já é alma ou ele ainda é espírito? Ele ainda não é alma por completo, porque ainda está se dando a reencarnação. No momento que se dá a encarnação, aí há o desligamento total do mundo dos espíritos e ele faz parte do mundo dos vivos, reencarnando e nascendo neste corpo. E aí a consciência e a lembrança se perde no momento do reencarne total. Como se explica a vida uterina, quanto, né, tem ali o momento da reencarnação? Aí os espíritos respondem assim: é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer, com a vida espiritual. Bom, aí a gente vai imaginar o seguinte: enquanto o corpo se desenvolve, ali a gente tem o corpo animal se desenvolvendo com as suas frações necessárias da organização das células, do corpo físico, a necessidade de alimentação do umbigo pela mãe e a troca que há ali. O espírito nós já sabemos, ele já se aproxima do corpo e vai ali pouco a pouco reencarnando. Por enquanto não é alma, é o espírito reencarnante. Quando se dá por completo, ao fim de uma gestação completa, praticamente o espírito está reencarnado, né? Mas no momento que ele nasce, que ele dá a primeira respirada ali, se completa,
Ele está de pronto, de vez, imediatamente imerso no mundo material. Se deu a encarnação completamente. Aí é a alma. A alma encarnada é o espírito. Né? Ele perde as faculdades espirituais de estar no mundo espiritual e tem as faculdades espirituais de estar no mundo material. É espírito. Nesse momento é que ele vai viver essa realidade. Pergunta 355 do Livro dos Espíritos. Há como o indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim acontece isso? Resposta dos Espíritos. Isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Então, a prova, né, a pergunta deixa claro que a possibilidade de viver, então, a ciência, as crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver. E com que fim isso acontece? Então, identificamos que a criança, por exemplo, tem síndrome de Down. Há uma grande discussão de que você descobre que seu filho ali, determinada parte da gravidez, tem síndrome de Down, você pode escolher que ele não venha a nascer porque você não quer. Nós, espíritas, condenamos o aborto. Né? Se ele veio com síndrome de Down, né, não seremos nós que vamos fazer a escolha, é uma escolha de Deus, a prova é nossa. Como nós somos contra o aborto, é preciso que você entenda de que essa prova foi lhe dada porque você pode carregar. E ele, o espírito vindo com síndrome de Down, veio em que condições? Veio ali com um freio físico, não é? Eu, aqui no consultório, quando encontro e vejo, me permito estar próximo e já acompanhei crianças com síndrome de Down e outras síndromes que atuam principalmente no corpo físico, nós sabemos que é uma síndrome que frequentemente é um freio para esse espírito, né? Uma vez, então, nós fizemos um trabalho com um espírito de síndrome de Down e o convidamos, ainda encarnado, para uma sessão mediúnica, né? No que se chama apometria, né? E ele estava revoltadíssimo com o corpo que deram a ele, e aquilo era um absurdo, que Deus não foi justo com ele, né? E a história dele era sinistra. Ele tinha sido um capitão do exército numa guerra, era um comandante habituado às guerras e tinha essa impulsão, né, pela violência, pelas coisas, né? E a pedido, ele veio num corpo que não permitia mais que ele pudesse estar, né, exercendo com força e gana esse seu ímpeto, né, pela guerra, pelo combate, né? E também tem histórias daquele espírito que veio reencarnar depois de sucessivos momentos de suicídios em outras encarnações, que veio praticamente com o corpo inexistente, né, sem braço, sem perna, completamente atrofiado, né, e revoltado, porque naquele corpo que ele não merecia, ter aquela vida dificílima de estar vivendo aprisionado a este corpo, que seria ele nesta vida reencarnada, tá, dito pelo Espírito, num sistema conhecido como apometria, onde nós convidamos o Espírito reencarnante para cuidar dele, para ter uma conversa com ele e saber dele. Então ele revoltadíssimo, porque estaria naquele corpo. Mas só que dessa vez ele não poderia cometer sozinho o suicídio, só se fosse ajudado, porque o corpo não permitia nem que ele se movimentasse. Era praticamente uma cabeça e um tronco, né? Então nós temos várias histórias no Espiritismo para contemplar exatamente o que essa questão nos fala aqui a respeito desse corpo, né? Questão 356 do Livro dos Espíritos. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito, que não foram destinadas à encarnação do espírito. Então, provavelmente ele está falando que corpo que nasce morto não foi designado a um espírito reencarnar nele. Ele responde sim. Há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nela, na criança que estava ali sendo desenvolvida, né, concebida. É somente pelos pais que essa criança nasce, né? Então, natimorto. Por que o espírito veio a nascer morto, né? Hoje nós temos uma ciência bastante avançada, já se pode fazer um pré-natal e prever, inclusive, doenças e tratá-las, inclusive, ainda no feto. Cirurgias já são feitas no coração do feto, porque ele já apresenta deformidade. Mas o que acontece, por exemplo, com uma criança que nasce morta? A prova é dos pais.
necessariamente ali tinha um espírito? Não, ele diz que pode sim e pode não. Mas quando se permite, por exemplo, que uma concepção vá até o final, que ali ainda não tem um espírito, que não foi possível reencarnar, nasce sem o espírito e já nasce morto, é porque a prova é dos pais. Os pais precisam entender os seus processos, então, assim, com amorosidade, entender a progressividade do desenvolvimento do espírito na carne para eles que aqui por hora estão encarnados. Serve para um monte de coisa. Com certeza, os pais vão ter que entender. Essa questão vem com a letra A, 356, letra A. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Né? Aí ele responde assim, sim, algumas vezes, mas então não vive. É como eu já tinha respondido. Né? Ele vai ter uma gestação normal e vai nascer morto. Né? Não tem espírito ali. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si. Que seria ela sem esse espírito? Não seria um ser humano? Desculpe, a interpretação dos espíritos é: que seria ela sem um espírito? Não seria um ser humano. Né? Então, o espírito é que dá vida ao corpo. Que fique claro, que nós entendamos de uma vez por todas, que a vida, como a conhecemos aqui na Terra, a nossa vida, essa vida encarnada, é a vida do espírito encarnado no corpo. O corpo só tem vida porque o espírito dá vida ao corpo. Nós vamos chegando aqui como se fosse um celular que tem uma bateria que dá vida ao celular. Quando a bateria, cessa, o celular precisa recarregar. Nós somos que nem uma bateria de celular. Quando a vida neste corpo cessa, nós voltamos para o mundo espiritual e sim, nós vamos recarregar a bateria para que voltemos num outro corpo, vivendo uma outra vida. Já disse Jesus, terás que nascer de novo, mesmo que o homem do direito não tenha entendido, tenha percebido ele, mas como eu voltaria para o ventre da minha mãe novamente? Ele não entendeu do processo reencarnatório. Se nós lermos todo o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as lições que estão ali é denotando do processo reencarnatório, das várias frases, das várias passagens de Jesus ditos pelos apóstolos, ali naquele capítulo 10, vai nos elucidando a realidade de sermos espíritos. Nós precisamos e queremos saber qual é a nossa desígnio aqui na Terra, qual é a nossa missão. Por que estamos aqui? Estamos aqui bestiando, vivendo apenas de turismo? Não, nós temos uma missão. A missão está no seio da família. A família, para nós, é a verdadeira missão de amarmos uns aos outros. Nem sempre nós amamos uns aos outros no seio da família. Nós nos amamos enquanto consanguinidade, nós nos amamos de uma forma harmoniosa. Mas o verdadeiro amor, às vezes, não existe na família. Quantas vezes esse casamento produziu filhos, mas o casal ainda não vive na harmonia do amor, podendo passar para esses filhos o que é o amor. Vive em desarmonia, há uma desunião a partir do casal. Ainda assim que o casal vive em harmonia, em amorosidade, os filhos não vivem em harmonia, não sentem a harmonia do casal em estar concebendo esses filhos que vieram através dele, né? Então o sentido de família é único, porque nós viemos de uma família espiritual. Precisamos estar atentos a essa responsabilidade de estarmos vivendo reencarnados. Hoje, viver a realidade, por que o espírito reencarna no corpo físico e as nuances desse corpo físico em desenvolvimento dentro do seio materno, dentro do ventre da mãe, dentro dessa possibilidade de ser gerado a partir de um corpo, da concepção do espermatozoide, desde o momento da concepção já existe um espírito designado. Quando há as nuances de não ter um espírito designado e ainda que esse corpo venha a nascer, qual é o movimento que Deus quer? Permitir que um corpo se desenvolva naturalmente durante 9 meses e nasça morto, né? Todas essas explicações que demos hoje é para engrandecer a vontade de Deus. Engrandecer que existem leis naturais, leis de Deus, que regem a nossa reencarnação. Precisamos estudar mais para sabermos o que somos, para onde vamos e o que viemos fazer assim. Saber da nossa missão. A nossa missão aqui é amar. Amar a todos indistintamente, a partir de nós mesmos. E será que conseguimos? Será que nos esforçamos? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não é esse o legado de nós estarmos aqui? Quantas vezes ainda na nossa infância nos perguntávamos quem sou eu, por que eu vivo,
o que dá vida às coisas, né? Já na adolescência começo a ter as instigações, os insights sobre essa certeza, né? O Espiritismo como religião vai amalgamar essas certezas. O Espiritismo como ciência vai explicar as idas e vindas do mundo espiritual para o mundo material, porque na verdade a religião é a religião dos espíritos. Você na adolescência vai ter todas as instruções possíveis à sua mão dentro da doutrina espírita para explicar todas essas suas dúvidas. Não é assim? O adolescente fica um pouco intrigado com essa relação. Ele já saiu da fase até os 7 anos, está reencarnado por completo, e ele vai entrar para a primeira fase adulta, né, para integrar-se à realidade que lhe rodeia, mas ele vem cheio de dúvidas, querendo saber quem é ele, por que ele existe. Há uma revolta, é um rebelde sem causa, é um terror, esses adolescentes na vida da gente. Logo já ali na fase adulta, um pouco mais, digamos assim, orientado, é por isso que nós falamos do Evangelho no Lar, é por isso que temos grupo de estudos de paz para o grupo da juventude. Ah, porque meu filho vai para a juventude. Que adianta botar o filho na juventude se não tem um grupo de paz em paralelo estudando para poder também entender os processos que seus filhos passam. Então é muito comum na casa espírita os grupos de estudos. E os grupos de estudo, inclusive, por temas. E o grupo de pais dos seus filhos na juventude para tratar temas ligados a esse desenvolvimento, pais e filhos. É muito interessante, é bom que se tenha. Aí o pessoal, amigo aí do centro, Consciência e Vida, minha amiga Fátima, né, está sempre nos colocando temas maravilhosos para que a gente possa desenvolver verdadeiros estudos. Quando eu estive estudando e olhando aqui, fazia tempo que eu não ia beber nessa fonte lá do Livro dos Espíritos, sempre interessado em outras fontes, eu adorei ter feito o tema e poder ter falado para vocês aqui com esses breves minutos para esclarecer. Claro que ficaram muitas perguntas. Hoje nós estamos aqui nesse vídeo gravado, né? Mas em outra oportunidade nós estaremos juntos aí, lado a lado, né? Logo, logo passando essa pandemia, a possibilidade de estarmos nos vendo pessoalmente, né? Seguindo os critérios que nos coloquem para que isso aconteça. A vacina já está aí chegando, né? E logo, logo estaremos todos podendo nos ver novamente. Eu fico muito agradecido de poder ter falado isso para vocês, falar sobre um tema tão grandioso do Livro dos Espíritos, um tema que mexe com a gente, né? União da alma com o corpo, aqui da parte 2 do Livro dos Espíritos, na questão 344 até a questão 356B. Logo depois a questão vem tratando de aborto. Eu preferi não entrar na parte do aborto, que é um tema que tem grande desenvolvimento, mas foge um pouco dessa ideia da concepção. Falei de aborto apenas para ilustrar a problemática que é muito discutida na sociedade atual sobre a liberdade da mulher, cuidar do próprio corpo, escolher quando e como ela vai ter os seus filhos. E eu sei que é um tema polêmico, nós espíritas não entramos na polêmica, simplesmente explicamos e dissemos que nós não somos a favor, mas é uma bandeira que nós já levantamos desde há muito, por entender que a concepção já é a permissividade do processo reencarnatório. Não nos iludamos que as provas e expiações somos para todos no planeta. Então nós não vamos desvirtuar e ir de encontro à lei maior, que é a lei de Deus, que também nos diz e nos ensina sobre o processo de concepção. Então estamos hoje juntos aqui para falar desse tema e dizer a todos que fiquei muito feliz. Agradecer à diretoria dessa casa, espero que eu possa ter ajudado em essa pequena contribuição e ficamos para o próximo tema da próxima doutrina que vamos fazer já nos meses subsequentes. Um abraço para vocês, um abraço a todos, que possamos ter aí momentos de alegria nesse momento de pandemia, de tantas dificuldades, né? Onde ficamos muito tempo junto à família, podemos estar junto da família, é prodigioso, nós construímos verdadeiros laços que antes não existia. Mas também tivemos muitas lutas, né? Muitas brigas, muitos ranger de dentes, né? Por conta dessa proximidade. Veja como Deus é perfeito, né? Colocou todo mundo na mesma família para amarmos uns aos outros. E eu tenho certeza que você amou mais do que você sabia e podia.
porque amar é isso. Olhar para o outro como a si mesmo, entender o outro nos seus limites, se entender, tomar consciência de si, tomar consciência de que você é esse espírito caminhante, que ora está aqui, ora está no mundo espiritual. Para nós espíritas, a morte não existe, é um contínuo constante. Nós estamos aqui apenas de passagem e vamos voltando para a parte espiritual. Tchau, pessoal. Agradeço a participação, o convite. Obrigado a todos que puderam estar nos assistindo aqui no Consciência e Vida. Um abraço especial para minha amiga Fátima e a todos vocês dessa casa. Muito obrigado.